Olá pessoal, tudo bem? Então, sou o professor André Damasceno. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nosso conteúdo hoje é expressões numéricas com as 4 operações, aqui levando em consideração o conjunto dos números naturais. Então, vamos primeiro ver o que é uma expressão numérica. Então, uma expressão numérica é uma sequência de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Guarde-me isso, tá bom? Nós vamos ter expressões numéricas com 3, com 4, com 5 operações, mas que elas terão que seguir uma determinada ordem. Então aqui nós temos 4 exemplos de expressões numéricas. Essa aqui só possui adição e subtração. Esse segundo exemplo que possui uma divisão e uma multiplicação. Um terceiro exemplo que já vem com um caractere especial, que são os parênteses. Observe aqui, ó. Observem, e aí eu tenho uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. E esse outro exemplo que traz um pouco maior, já vem com parêntese, que é esse caractere, colchetes e as chaves. Então nós vamos aprender como resolver uma expressão numérica. Nós vamos a ordem das operações e de cada um desses elementos que eu acabei de apresentar para vocês, o parênteses, o colchete e a chave. Então vamos lá. No cálculo com expressões numéricas, as operações de cada devem ser efetuadas nesta ordem. Então observe. Primeiro nós vamos resolver as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem, ou seja, se primeiro aparecer uma multiplicação, primeiro eu resolvo a multiplicação. Se primeiro aparecer uma divisão, eu primeiro resolvo a divisão. E em seguida é que eu vou observar e resolver as adições e subtrações da mesma forma, na ordem que elas aparecem. Vamos ver com alguns exemplos para que fique claro. Vamos aqui aos exemplos. Primeiro exemplo, observe. Eu tenho uma expressão numérica composta por divisão e multiplicação, tá bom? Para quem ainda não está familiarizado, os dois pontinhos é divisão, um pontinho a multiplicação. Então, lembrando do critério, quando eu tiver multiplicação e divisão, eu primeiro vou resolver a que vier primeiro. Então, quem é que vem primeiro? A divisão. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, 30 dividido por 2. Lembrando, 30 dividido por 2 é igual a 15. Ó. Observe, escrevo o resultado e em seguida repito aquilo que vem em seguida. No caso, o vezes, o símbolo da multiplicação, 3. Aí eu faço o cálculo. 15 vezes 3, 45. Então, só para fixar, primeiro eu resolvi a divisão, porque ela aparece primeiro. E em seguida, com o resultado, resolvo a multiplicação. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo B. Observe que é uma expressão numérica composta por subtração, a continha de menos, e adição, a continha de mais. Então, lembrando, quando tiver adição e subtração, eu vou resolver na ordem que elas aparecem. Então, como aqui tem um menos, a subtração, vou resolver primeiramente a subtração. No caso, 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. Como é uma conta simples, eu fiz direto, né? 4 mais 4 igual a 8. Ah, professor, e se eu quisesse fazer primeiro a adição? Se você fizesse isso, você ia errar a conta. Observe, se você faz 1 mais 4 é 5. Ia ficar 5 menos 5 que é igual a 0. Ó. Observe que ia ser o resultado errado. Então, lembrando, tem uma expressão numérica com adição e subtração, primeiro eu resolvo aquela que vier primeiro. Letra C, exemplo C. Observe que agora eu tenho uma expressão numérica que tem uma adição e uma multiplicação. Nos nossos critérios nós vimos o quê? Que primeiro eu resolvo a divisão ou a multiplicação. Em seguida a adição e subtração. Como eu tenho uma multiplicação, eu primeiro vou resolver a multiplicação, no caso 6 vezes 4. Vou repetir a primeira parte, que é o 5 mais 4, e colocar o resultado, ficaria assim. Ó, repetir o 5 mais
e coloco o resultado. 6 vezes 4, 24. Aí agora eu efetuo a soma. 5 mais 4, 29. Observe, se você fosse somar a primeira, ia ser 5 mais 6, que ia ser 11. 11 vezes 4, 44. Ia dar um resultado totalmente errado. Então, ó, lembre-se que primeiro resolvemos a multiplicação ou divisão, na ordem que elas aparecerem. Em seguida que nós vamos resolver a adição e a subtração, ok? Agora nós vamos ver os sinais de associação, que são 3 que nós estamos utilizando. Então, você tem que resolver de acordo com a ordem aqui, ó. Então, primeiro nós vamos resolver os parênteses, que é esse símbolozinho. Observe bem o que é o parênteses para não confundir. Depois, nós vamos resolver os colchetes, o que tiver dentro dos colchetes e, por fim, dentro das chaves. Uma observação importante, meus queridos. Dentro de cada um deles vai continuar valendo a regra das operações. Como assim, professor? Primeiro resolva a multiplicação ou divisão, em seguida a adição ou subtração. Vamos observar como é que a gente faz isso. Observe aqui. Eu tenho aqui aquele exemplo que a gente fez anteriormente, e agora eu coloquei aqui para vocês observar ela com os parênteses, ó, como é que vai ser feito. Então, aqui no exemplo que a gente fez, primeiro eu fiz a multiplicação, porque não tinha nenhum caractere, nenhum sinal de associação. Agora não, agora eu tenho essa associação que é os parênteses. Então, primeiro eu vou resolver o que estava no parêntese. Então, fica 5 mais 6 é 11. E em seguida aqui eu vou resolver o que está fora, que no caso aqui é a multiplicação. 4 vezes 11, 44, ó. Então, note que mesmo aparecendo uma multiplicação, primeiro nós vamos calcular, você vai calcular o que estiver dentro do parêntese. E em seguida que você vai o que está fora. Se fosse uma divisão, do mesma maneira. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, vamos primeiro calcular tudo para tirá-lo, e depois o que estiver fora. Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso exemplo agora é um pouco maior, é um exemplo mais completo. Observe que eu tenho chaves, tenho colchetes e tenho parêntese. Tenho também multiplicação, divisão, adição e subtração. Lembrando do critério, primeiro nós vamos iniciar pelos sinais de associação. O primeiro que nós vamos ter que calcular é o que está dentro do parênteses. Então está aqui o nosso parêntese, ó. Então nós vamos primeiro resolver o que está aqui. Então 8 mais 4 é 12. Eu repito todo o restante e substituo 8 mais 4 por 12, igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Observe. 30 menos, aí repetiu, abre a chave, 20 menos 4 vezes, abre o colchete, 30. E aqui eu coloquei o resultado 12, ó, e repito tudo que vem depois. E aí eu continuo. Observe que agora eu tenho um colchete, e dentro desse colchete eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Lembrando a regra, primeiro vou resolver multiplicação ou divisão. Então, ó, vamos primeiro resolver 12 vezes 2 e repito todo o restante novamente, ó. Então, ó, 12 vezes 2, 24. Repetir todo o restante, ó, e o que vinha depois. Ainda tem um colchete? Tenho, então vamos calcular tudo colchetes. No caso aqui é uma subtração. Observe que eu tenho uma multiplicação aqui e uma divisão aqui, só que eu tenho o colchete. Então, primeiro vou resolver o que está dentro do colchete, que é 30 menos 4, 24, perdão. 30 menos 24 é 6. Então, ó, repetir todo o restante. Observe que eu já não tenho mais colchete, que ia ficar só o 6 dentro, por isso eu não reescrevo. E escrevo o que estava fora, que é o 4 vezes e o dividido por 2. Então, observe, agora, ó, tenho 20, tenho uma subtração dentro do colchete, uma multiplicação e divisão. Então, vou resolver primeiro a multiplicação e a divisão, na ordem que aparece. Quem que aparece primeiro? Multiplicação, então nós vamos multiplicar. Então, vamos continuar aqui, ó, repetir. Então, vamos primeiro fazer a multiplicação de 4 vezes 6. Então, ó, repito todo o restante, 4 vezes 6, 24. E aí eu calculo. Agora eu vou fazer a divisão, ó. Tem uma divisão e uma subtração. Vou primeiro fazer a divisão. 24 por 2 é
dividido por 2, 12. Agora elimina o nosso colchete, ó, fazendo 20 menos 12. Observe que eu repito o sinal que está fora também, ó, para não errar. Ó, então 30 menos 8 vai ser 22. Então, cuidado, muito cuidado. Quando você fizer os cálculos, observar qual o sinal que está fora, qual o sinal que tem que repetir, tá bom? Então, lembrar, querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, bons estudos, meus queridos, e até a próxima.